Quando você vai produzir um material para uma emissora de rádio, uma emissora de televisão ou algo que seja para a internet, você imagina toda a estrutura de como ela funciona dentro de um software. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, como que funciona a estrutura para criar um material mais complexo para uma emissora de rádio. Lembrando, não são regras e não é um padrão, um tipo de trabalho padrão que é feito em todas as mixagens, mas eu utilizo essa ideia de muitos outros criadores musicais e é o que você vai assistir no vídeo de hoje. Vem comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro. Eu quero mostrar para vocês um truque que eu gosto de utilizar e muito em minhas produções. Às vezes você criar um material, fazer uma mixagem é muito mais rápido do que você ter uma finalização do material. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como é que eu faço toda a estrutura. Já tinha mostrado para vocês como é que se cria um vinhetão de emissora de rádio. Então quero mostrar a estrutura dentro do software de mixagem para vocês verem como é que funciona realmente. Vem comigo. Aqui, como vocês podem ver, está toda a minha linha de mixagem aqui do software. Está aqui, ó, todo o projeto. Vou dar aqui um play, que eu fiz uma modificação nesse vinhetão aqui para minha rádio web, radiocidadeMaringá.com.br. Você pode ouvir, tá ok? Ó, a Rádio Cidade Maringá traz uma programação. Como vocês podem ver, não está estourando, chegando ali próximo do -7, -8 dB, tá ok? A Rádio Cidade Maringá traz uma programação especial para você. Os grandes artistas da música. 24 horas no ar, só com a Nata em seu rádio. Os grandes... Então o que acontece? A partir do momento que realizo todas as mixagens aqui do meu material, mas antes de começar todo o processamento da minha voz, o que eu utilizo? O Buzz. Essas ferramentas incríveis que vai te ajudarem muito nas suas produções. Eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros. Por exemplo, aqui eu tenho o Buzz de voz. Por que eu tenho o Buzz na minha voz? E aqui eu coloco todo o processamento. Vou deixar aqui por mute somente da minha voz, tá ok? Vou desativar aqui os plugins, tá? De mixagens aqui, tá ok? Não tem plugin de masterização, não tem plugin de medida de loudness, somente o processamento na minha voz. Vamos ouvir aqui, ó. A Rádio Cidade Maringá. Vou desativar aqui também o reverb e o delay. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação especial. Então vamos lá. Como vocês podem ouvir aí na produção, eu vou desativar os plugins de processamento. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação aí a voz é pura para você. Então o que acontece? Eu tenho aqui os meus plugins, eu começo sempre com o equalizador, faço uma análise onde eu quero mais aqui, um pouco médio, tá meio puxado, vou baixar um pouquinho, depois venho com o Vocal Tripper fazendo um controle na minha voz, venho aqui com o de-esser para tirar aquela sibilância que me irrita demais, vou aqui com o Fab Filter, uma equalização tirando um pouco do grave, colocando um pouco mais de presença na minha voz, venho aqui com um plugin para dar um peso, né, uma compressão, uma equalização. Ele vai dar um punch bem melhor. Vou com outro plugin para dar uma aquecida na minha voz, né, um tubo, e depois finalizo aqui com o meu compressor dinâmico, né, multibanda aqui na minha voz, dando um pouquinho mais de grave, trabalhando independente em cada banda aqui da minha voz. Então ela fica bem centralizada. E claro, aqui nos compressores eu vou sempre controlando a saída do meu áudio. Por exemplo, aqui no Tube Compressor, diminuir aqui, ó, 5 dB, como vocês podem ver aqui, porque ele dá uma saturada muito boa. Eu aumentei o ganho de saturação, mas diminui aqui na saída. Então olha só. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação especial. Só que acontece? Porque eu diminui bem aqui na saída mesmo, porque senão na mixagem final vai misturando a minha voz que está alta com as produções, as trilhas e efeitos, ela vai indo muito para cima. E eu jogo as minhas duas vozes aqui, ó, neste buzz de voz. Por quê? Se eu colocar essa quantidade de processamento aqui nessa voz, depois aqui, eu vou estar utilizando plugins duplos para fazer a mesma função. Então aqui eu economizo memória do meu computador, tá ok? Memória aqui do meu processamento. Então eu posso colocar quantas vozes eu quiser, eu posso aumentar mais uma track aqui, ó, tenho 3 tracks de voz aqui utilizando esses mesmos plugins. Eu coloquei também aqui um auxiliar buzz para colocar aqui um reverb, tá ok? Eu coloquei o reverb aqui também, o eco, mas mesmo assim ele tá ligado aqui nessas duas vozes e eu coloquei no auxiliar para fazer o controle. Então eu trabalho com o efeito aqui do reverb, eu não jogo
o reverb direto na track, porque eu posso regular o efeito que eu quero e aqui eu vou controlando a intensidade. Não, o efeito tá legal, o reverb tá legal, o delay tá legal, mas eu quero ele um pouco mais suave, não é uma música. Então, algo bem leve mesmo. Então, ó, vamos ver como é que ficou aqui, ó. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação e aqui eu vou controlando, especial para você. Os grandes artistas. Ó. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação. O reverb na mesma regulagem, utilizando aqui nas tracks, no som de efeitos, e eu posso ir colocando sem problema nenhum, sempre trabalhando somente com plugin. Eu não tenho um plugin nessa track de voz, nessa segunda track de voz, na terceira track de voz, aqui nas vinhetas e tudo mais. Então olha só, meu buzz da voz, todos os meus canais são direcionados aqui para o buzz da voz. Aqui eu faço o controle aqui da altura, depois eu controlo aqui regulando a altura da minha voz. Pode ver aqui que eu abaixei 3 dB na minha voz e também aqui eu vou controlando, se eu quiser, aqui a intensidade não somente aqui, mas também aqui a extensão do meu reverb. E claro, todos os meus efeitos, trilhas, tudo que eu coloco a minha voz que vem pro buzz, mas tudo aqui, o buzz que ele sai daqui, ele vem aqui, ó, para minha pré-master. E o que seria, Júnior, esta pré-master? Por exemplo, ele abre aqui, ele é como se fosse a minha master, mas eu coloquei um canal a mais para todos esses canais virem para cá, porque ele me dá a possibilidade de colocar mais plugins caso eu precise. Mas aqui também eu tenho aqui meu plugins de loudness para fazer aqui o controle, né, da minha loudness, para ver se tá alto a minha mixagem antes da masterização. Então aqui eu fico controlando meu loudness, que eu sempre gosto que ele fica ali em média de menos 17, menos 18, menos 19 LUFS. Então aqui, ó, tem um controle. Maringá traz uma programação no total aqui, ó, por exemplo, no short naquele momento, 19 no total, ó. Então, ó. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação especial para você. Os grandes artistas da música. Ó, olha só. 24 horas no ar. Então aqui tem a minha dinâmica controlada aqui num plugin pré-master. Então ele está sendo colocado antes da minha master. Caso eu precise aumentar um pouco mais, dar um ganho a mais aqui na minha loudness, eu já faço isso nos canais anteriores. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um limiter antes para fazer aqui, puxar ele um pouco mais, caso eu precisa, para ele sair regulado do jeito que eu quero em menos 18. Aqui, por exemplo, vamos ver como é que ficou agora. A Rádio Cidade Maringá traz uma programação aqui eu posso aumentar aqui, por exemplo. Os grandes artistas da música. Ó. 24 horas no ar. Então, esta é a minha mixagem. Como você pode ver, Júnior, já terminou a sua mixagem? A mixagem, Rádio Cidade Maringá sim. traz uma programação especial. Ó, tudo certinho. Processamento, então se eu ouvir essa minha mixagem, ela está redondinha. Claro que antes eu tinha mostrado para vocês a mixagem com música sertaneja. Muitos internautas reclamaram: Júnior, tua voz, ela tá com muito mais punch, aí não consigo ouvir o médio da sua voz, porque o meu jeito de produzir é mais explosivo. Então aqui vocês vão sentir um casamento melhor, porque eu utilizei efeitos e trilhas de rock, pop, dance para minha Rádio Cidade Maringá. Na minha rádio ela é um pop rock adulto. Aí depois que eu fiz toda a mixagem, ela tá centralizada com a minha pré-master. Opa, minha mixagem tá beleza. Utilizei aqui um limiter para dar um pouquinho mais de ganho aqui, claro, segurar um pouco mais. E meu loudness mostrando aqui de como tá tudo certinho. É claro que aqui vocês viram aqui que eu coloquei no áudio anterior. Então, ó, perfeitinho, rodando aqui redondo. Então aqui, ó. Aqui eu dei uma resetada, dei 2 cliques em cima do short term e ela tá aí, ó, bem regulada, perfeitinho, ó, do jeito que tem que ser. Aí sim que eu vou trabalhar na minha masterização. E aqui eu vou colocar no final. Traz uma programação especial para você. Aqui eu vou colocar mais peso. Já chego aqui, coloco um compressor para fazer um controle aqui, ó. Traz uma programação segurando especial. bem. Aí, claro, depois vem com uma equalização para ver o que tá faltando. Joguei um pouquinho mais de grave.
vem aqui com um compressor dinâmico da Fab Filter. Depois venho com o meu limiter. Traz uma programação. Se precisar aumentar um pouco mais, fazendo uma regulagem, e eu encerro aqui com o meu compressor. Traz uma programação especial para você. Os grandes artistas da música. Você pode ver, ele tá aqui ó, em -5, -4, no máximo com -5 dB. É a altura que eu quero de mixagem para enviar para o meu cliente e também para trabalhar. Mas a dica de hoje que eu dou para vocês, utiliza aqui ó, uma pré-master, cria um canal, um buzz no seu Reaper, nas suas produções comerciais, produções de vinhetas. Por quê? Para você ouvir como é que está em sua produção antes. Utilize esse plugin aqui, é fantástico, WLM Plus Stereo da Waves, caso você não tenha. Aí, mas você pode usar um medidor de loudness, tem aí do próprio Reaper, e você utiliza, faça a mixagem perfeita antes de masterizar. Ela tem que estar redondinha ali, tudo certinho, altura regulada no processamento da sua voz, colocando aqui no loudness eu fiz a medida, e depois, claro, eu utilizo aqui na minha masterização, na master final, aqui tudo que eu preciso. Uma programação e aí fica bem explosiva mesmo. Artistas da música. Ó. 24 horas no ar, só com a Nata em seu... Aí, claro, se eu precisar de alguma coisa a mais, eu venho aqui na minha master final aqui, depois que eu fiz toda a mixagem. Não adianta você colocar os plugins na sua master final se a sua mixagem não está legal, então preste bem atenção, faça toda a mixagem, a pré-mixagem certinha, bonitinha aqui, colocando um loudness aqui. É uma dica para vocês que eu aprendi de um produtor americano, eu sempre assisto os vídeos dele, ele utiliza dessa maneira. Poxa, legal, cara, vou utilizar também aqui nas minhas produções. E é assim que você faz. Feito isso, aí sim eu vou para masterização. Aí, claro, na masterização vou dar os últimos toques. Opa, precisa aqui de um equalizador, vou colocar um pouquinho mais de grave. Tá com muito agudo, muito chiado, vou fazer o controle aqui certinho, colocando aqui um compressor multibanda e por aí vai. Então tá aí para vocês, ó, o que eu utilizo aqui nas minhas produções. A dica que vai para vocês é uma pré-master para fazer aqui a medição do que você precisa, ó, do seu loudness. Lembrando, o loudness é diferente do RMS. O RMS, como vocês podem ver aqui, ó, ele tá em média de traz uma programação especial. 5 -4 dB. O meu loudness tá aqui, ó. Uma programação especial para você. Os grandes artistas da música. Ó, é aqui a medida, -15, -16, eu ainda acho que tá um pouquinho alto, eu posso baixar um pouquinho mais, deixando ali em -17, -18, porque, caso você não saiba, muitas emissoras de rádio grandes, de redes, emissoras de televisão e também na internet, é utilizado o sistema de medição loudness do seu áudio. Por exemplo, no YouTube, os meus vídeos têm o loudness regulado certinho. O Spotify tem um loudness de limite. Não importa se você joga a tua música lá para cima, o Spotify sempre vai reproduzir a sua música ali com -17 LUFS. Bom, eu espero que você tenha gostado desta dica aqui sobre colocar ali um canalzinho a mais, uma pré-master, que é uma pré-mixagem para mostrar realmente como é que seu áudio tá. Coloca ali um medidor de loudness, um medidor de RMS para você ver como é que tá a consistência do seu áudio. Aí sim você partir para a mixagem final, masterização do seu material, beleza? Até o próximo vídeo. Se você quer saber mais sobre mixagem, qual é um nível legal para você fazer as suas gravações de voz, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui ó, lá no Reaper, confere lá. Até a próxima, tchau.